Bom dia! Olha, não vai ser fácil hoje falar. Eu estava ali atrás, enquanto estava tendo esse momento de adoração maravilhoso, e eu estava encostada na parede, e eu fiquei pensando que se com uma bateria, um baixo, uma guitarra, um teclado e algumas vozes, a parede treme, que dirá todo mundo, toda a criação tremendo diante da voz do nosso Deus. O Salmo 29 diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem, a voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. Amém? Você pode dizer glória. Senhor, que a tua voz fale conosco hoje. Só a tua voz, Senhor. É muito bom estar aqui com vocês, podendo transmitir um testemunho daquilo que nós temos visto Deus fazer na nossa vida. E eu poderia hoje falar de milagres, falar de momentos de cura, de restauração de relacionamento que Deus já fez na minha vida, falar da manifestação do poder de Deus no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa. Eu poderia, porque o mesmo Deus que fez milagres ontem é um Deus que continua fazendo milagres hoje. Amém? Mas eu tenho entendido de Deus, à medida que a gente vai amadurecendo na nossa jornada de fé com Cristo, que tão importante quanto vivenciar esses marcos, esses momentos, desse tipo de manifestação do poder de Deus, é a gente conhecer a vontade de Deus. Amém? É nesse caminhar de amadurecimento que Deus quer nos levar hoje. E você se lembra que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, é consequência de uma renovação da nossa mentalidade, onde a gente vai se transformando e deixa de tomar a forma desse mundo e apresenta os nossos corpos como sacrifício vivo, um culto vivo ao nosso Deus, como diz lá em Romanos 12, 2. Amém? E, querido, não dá para a gente viver de forma plena, sem começar entendendo qual é a nossa identidade em Cristo, sem conhecer as promessas do Pai para a nossa eternidade, e sem desenvolver a vida no Espírito com maturidade. Amém? E eu falei aqui da Trindade. E que esse agir do Senhor, da Trindade de Deus na nossa vida, nos leve para um novo patamar de relacionamento com Ele. Amém? A gente vai desenrolar essa reflexão hoje aqui em 3 momentos. O primeiro deles é a gente relembrar, entender a nossa salvação e a nossa identidade a partir dessa salvação. Segundo lugar, conhecer o futuro, a eternidade que Deus preparou e já preparou para os seus filhos. E em terceiro lugar, a gente vai poder ter a oportunidade de avaliar se eu estou vivendo de forma madura, de forma alinhada à minha identidade e à eternidade que Deus preparou para mim. Amém? Se eu estou vivendo de forma digna a minha identidade em Cristo, se eu estou colocando minha confiança totalmente em Deus, e se eu estou vivendo a minha vocação e o propósito de Deus para a minha vida, lutando lado a lado as lutas de Deus, não as minhas próprias lutas, as lutas do reino, para resgatar multidões que estão aflitas, exaustas e perdidas. Amém? Então, o nome da nossa reflexão de hoje é identidade, eternidade e maturidade. E sabe, família, assim, o cristianismo ele é muito mais do que uma religião. Deus não se fez o Cristo para inaugurar uma nova religião. Deus não se fez o Cristo para inaugurar uma nova religião. E você não foi convidado para estar aqui ou para assistir a essa
a essa reflexão, a essa palavra, para que você possa trocar de religião. Deus fala: filho meu, me dá o teu coração. Você pode ouvir essa voz do Senhor falando: filhinho, me dá o teu coração. E talvez possa parecer demais alguém pedir isso, meu coração. Se você não entendeu ainda o que Ele primeiro te deu, antes de te fazer esse pedido, pode parecer demais. Mas eu quero te lembrar agora que nós todos, nós éramos miseravelmente pobres. O que é essa figura da pobreza? Essa figura representa que não havia em nós, ou em nenhum de nós, qualquer possibilidade da gente fazer por nós mesmos aquilo que a gente precisava fazer para que nós fôssemos exatamente o cumprimento do propósito que Deus nos criou para ser. Homens e mulheres que Deus nos fez para ser. Nada do que nós fizéssemos, por melhor que parecesse, poderia nos conduzir a esse relacionamento tão intenso, tão íntimo com um Deus todo-poderoso, esse Deus que nós cantamos. E aí, vamos lembrar que Cristo veio para pagar no nosso lugar toda a nossa condenação, todo o nosso pecado, para nos limpar, nos lavar, nos regenerar. E o que significou o sacrifício? Eu não vou aqui ler todos os versículos, mas saiba que para cada palavra que eu vou falar agora, tem um versículo na Bíblia. Depois a gente deixa aí para que as famílias nas células possam ler, reler e relembrar e marcar e ter isso gravado no coração. Olha só o que a Bíblia fala. Todos nós que estamos em Cristo somos perdoados, lavados, regenerados, resgatados, renovados, redimidos, reconciliados, santificados, capacitados. Você é nova criação, nós somos uma nova humanidade, fazemos parte desse novo reino, um reino de justiça, de paz, de amor. Nós fomos transportados das trevas para a luz. Então a gente não precisa mais ficar andando como quem não sabe para onde está indo, como quem não sabe o que está fazendo da vida. Nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Passamos de uma morte espiritual para a vida eterna. Nós somos livres, livres da tendência pecaminosa que nos dominava, de pensamentos pecaminosos que nos dominavam, livres da condenação do pecado, salvos segundo a misericórdia de Deus e não por obras, justificados pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, membros da família bendita de Deus, sal da terra, luz do mundo, luz das nações, gravado na palma das mãos do Senhor. Ele não se esquece de você jamais. Você faz parte da noiva de Cristo. Você tem o Espírito Santo em você, que atua como penhor da sua herança em Deus. Queridos, a Bíblia diz que você foi abençoado em Cristo com todas, eu repito, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas. Fomos ressuscitados com Cristo e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Está no passado isso na Bíblia, já foi feito. Não precisa de mais nada para que essa identidade que Deus diz sobre você seja verdadeira e real na sua vida. É isso, você é tudo isso, em nome de Jesus, pelo amor de Jesus. Amém? Amém? Por isso, essa nova natureza da qual você faz parte é inabalável. A gente não se abala mesmo que tudo pareça péssimo. Por isso, essa nova natureza é incorruptível. Porque hoje você tem escolha. Hoje você pode escolher. E eu falo isso para os meus filhos.
Enquanto a gente ainda, Deus não completa essa redenção na volta dele, ou quando estivermos com ele, nós temos a nova natureza que luta e milita dentro de nós. Então tem a Rebeca carnal lutando com a Rebeca espiritual. E eu tenho escolha, eu sou livre hoje para escolher viver com a Rebeca espiritual, com aquela que é revestida de tudo isso aqui que Deus já revestiu. Amém? Olha que coisa fantástica, a Bíblia diz lá em Efésios 2, 18 a 20, ele fala que em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Ousadia e acesso a Deus. E queridos, eu ouvi um pastor falando uma coisa que tocou muito comigo, mexeu muito com os meus fundamentos. E eu quero trazer para vocês isso. Às vezes, por mais que a Bíblia esteja recheada de tudo isso aqui que eu te falei, a gente ainda vive como uma igreja, fazendo cultos, como se só Deus não fosse convertido. A gente precisa converter a Deus. E foi um balde assim para mim, quando eu ouvi isso, eu parei e falei, deixa eu entender aqui. A gente canta, a gente vem antes, a gente se prepara, a gente ora, a gente jejua, a gente dá o nosso melhor, a gente fala, vem, 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 vem. Aí ele chega depois. Vou falar uma coisa forte aqui. Aí a gente acha que a gente dá um dinheiro, dá um pagamentozinho, dá uma agradadinha nele. Aí ele vem me abençoar. Qual a motivação do nosso coração para estar aqui? Qual a motivação do nosso coração para colocar diante de Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, para abençoar uma vida que está precisando, como o Júnior colocou? Qual a nossa motivação para subir aqui, cantar e louvar a Deus? Se não for para prestar culto àquele que entregou tudo o que ele tinha de melhor, o seu sangue naquela cruz. Essa é a nossa motivação. A gente não precisa manipular, achar que a gente vai chamar Deus para onde a gente está. Olha o que a Bíblia disse, a gente acabou de ler. A gente vai com ousadia entrar onde Deus está. Com ousadia você entra e vê a glória de Deus, porque ela já foi manifesta para nós. Amém? E a partir desse entendimento, dessa consciência do que nós representamos como filhos de Deus, a gente passa a conhecer também as promessas de Deus para a nossa eternidade, para aqueles que vivem essa identidade. E vamos aqui para a segunda reflexão. Você sabe o que a Bíblia diz sobre o futuro dos filhos de Deus na eternidade? O que está nesse pacote da herança dos santos na luz? Vou falar algumas coisas aqui que a Bíblia diz. Salvação, vida eterna, livres do juízo de Deus. Tem um juízo, gente. Tem um juízo. Tem um juízo. E tem que ter um juízo, porque esse mundo é muito corrompido. Mas aqueles que são lavados, perdoados, regenerados por Deus, e que vivem e se esforçam por viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus nos capacita, estão livres de toda condenação. Um corpo glorificado, novos céus, nova terra, a gente vai estar para sempre com Ele. Não existirá mais morte, mais luto, pranto, dor. Vamos ler lá Apocalipse 21, 3 a 5. O que diz sobre esse tempo? Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Glória a Deus. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Olha o 4, ele lhes enxugará do olho toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia! Que promessa maravilhosa. E é maravilhoso saber e pensar que a gente não precisa ficar ansioso com o tempo que isso vai acontecer, se isso vai acontecer de fato. A gente pode descansar, como quem tem convicção que Deus não se atrasa, que Deus não se engana. Como quem tem convicção dessas promessas e dessa eternidade.
E descansar, querido, não significa ficar parado, passivo ou inativo. E aqui eu entro na nossa terceira e última reflexão dessa jornada. Você entendeu tudo isso? Em primeiro lugar, a gente viu de onde nós viemos, qual a nossa identidade em Cristo, a partir da salvação que Ele fez em nós através da graça. Depois, nós vimos para onde nós vamos, nosso futuro, nossa eternidade com esse Deus. E agora a gente vai pensar no meio dessa jornada. O momento que a gente se encontra agora, nessa vida, nessa terra, nesse mundo. Vamos ver como é que a gente vive em abundância, como aqueles que cumprem a sua vocação e o seu chamado e o seu propósito. E essa é uma oportunidade que Deus está nos dando, da gente avaliar se a gente está alinhado com essa identidade, com esse futuro. Nessa vocação, Filipenses 3,16 diz que nós fomos chamados para andarmos de acordo com aquilo que a gente já alcançou, com essa identidade da nossa nova natureza. Filipenses 1,27 também Paulo diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Vivam de modo digno do Evangelho. Nós falamos aqui sobre o que nós somos, onde 1 Pedro 2, 9 e 10 fala, para que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele fala, para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um propósito tudo isso. Tem uma responsabilidade, tem um chamado, tem uma vocação. E aí eu pergunto para nós, igreja evangélica, nós, igreja Manaim, nós, igreja brasileira, nós, noiva de Cristo, que virtude de Deus a igreja tem proclamado? Será que a gente está proclamando alguma virtude de Deus quando a gente ataca alguém com as nossas palavras duras? Ou quando a gente está só querendo se salvar das pessoas corrompidas desse mundo? Enquanto Cristo nos chamou como igreja para a gente ser a luz acesa para esse mundo. Sabe, se Deus quisesse que a gente não visse isso que a gente tem visto desse mundo corrompido, assim que você falou, eis-me aqui, abriu teu coração, entregou sua vida para Jesus, você já ia. A tua vida e a tua morte estão nas mãos do Senhor. Você sabe disso? Deus sabe o dia que você vai morrer. E se você acordou hoje, pergunta para Deus, Deus, qual é a tua vontade para hoje? Não só para a minha vida, mas para o reino. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Como é que a gente está usando o nosso tempo de oração, pedindo só a Deus que Ele nos salve? A Ana falou aqui de momentos que a gente vai passar de tristeza, de alegria, que nós como crentes em Cristo Jesus, aquele que crê em Cristo Jesus, cristãos, aqueles que vivem semelhante a Cristo, precisamos aprender a lidar com eles. Muitas vezes a gente continua gastando toda a nossa energia, o nosso tempo de oração com Deus, buscando somente coisas para a nossa própria salvação. Como se a gente ainda precisasse ser salvo de alguma coisa. Você já foi salvo, querido. Você já foi salvo. Todas as bênçãos das regiões celestiais já foram dadas a você. Não viva mais como quem é sede. Viva como quem é fonte. Não viva mais como quem tem fome o tempo todo, com as suas carências, querendo que tudo te alimente, tentando preencher um vazio. Viva como quem é o pão. Jesus se apresentou como o pão da vida. E se Ele falou que a gente é como Ele, você também é pão para esse mundo. Então, se você está com fome, com sede ainda, corre para os pés de Jesus. Olha para esse Deus e fala, essa identidade que Deus me deu, acabaram minhas carências, chega. Não aceito mais viver como vítima, me lamuriando, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que a vida é isso, que a vida é aquilo, que as pessoas não me valorizam. Chega. Deus te valorizou, querido.
Agora, quem tem que valorizar é você valorizar as pessoas que ainda não entenderam essa identidade em Cristo. Amém? Você não precisa mais de ninguém te dizendo para você quem você é. A Bíblia já disse, Deus já disse para você quem você é. Amém? Tem gente que está fazendo esse culto e cultos somente para comemorar que foi tirado do Egito, que foi tirado das trevas, se alegrando. Amém? Isso está certo. Mas tem gente também que só está vivendo, reclamando, porque foram tirados do Egito, mas lá parecia estar melhor. Eu olho para as pessoas que não servem a Deus e parece que a vida delas é melhor do que a minha. E com seu coração acabam voltando para o Egito. É hora da gente, como igreja, assumir a responsabilidade da nossa identidade, da gente se preparar, da gente superar os medos em Deus, através da fé nas promessas de Deus, e lutar para ocupar a terra prometida como servos, salvos, maduros, adultos, crescidos. Amém? Ainda estamos clamando a Deus pela nossa salvação? Por que clama a mim? Marche. Deus está nos chamando como igreja hoje para a gente marchar. Marche. Cristo em nós, não somente por nós. Em nós. Marche, marche. Se levante com a autoridade que Deus já te deu. Na sua identidade na salvação. E aquilo que já está preparado, você vai reinar com Deus. E a gente pensa nisso, às vezes, confundindo o que é poder de reino, porque muitas vezes os homens tratam o poder e reino e reinar como uma coisa ruim, ou uma coisa para benefício próprio, ou um autoritarismo. Mas nosso Deus é amor, Ele reina em justiça, Ele reina em amor, Ele reina em perdão, em paz e majestade. Amor, amém? E sabe, gente, Jesus, Ele se compadeceu das multidões enquanto Ele estava percorrendo. A Bíblia diz que Ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Mas a Bíblia diz que Ele se compadeceu das multidões. Essa história está lá em Marcos 9, 35 a 38, quando em casa vocês podem ler. Por que Ele se compadeceu? O que Ele fala nesse texto? Porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas sem saber para onde ir, lutando suas próprias lutas sozinhos, sem conhecer a identidade que elas têm em Deus e o futuro que Deus tem para elas. Enquanto nós, como igreja, muitas vezes estamos aqui como ovelhas e não como os pastores que Deus falou que estavam faltando. Ele conclui esse ensinamento falando para os discípulos pedirem para Deus que mande trabalhadores. E eu peço para Deus hoje que levante a cada um de vocês, levante a nossa igreja, quem está ouvindo essa palavra, como trabalhadores da seara dele. Tem uma multidão aflita e exausta lá fora, gente. Morrendo. Porque não sabe quem eles são. Paulo disse que a gente não vê mais ninguém a partir da carne. Quando você olhar para uma encrenca, você olha e fala, nossa, Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Você conhece a sua identidade em Cristo? Muitas vezes as pessoas estão desviadas, vivendo outras coisas, porque não entenderam quem elas são a partir da salvação que Cristo Jesus já fez por elas. Quem irá por mim? Igreja. Levanta a igreja. Levanta a igreja, ore. Seja você o trabalhador. Nós, membros da igreja, não podemos ser as pessoas, ovelhas, que estão esperando que poucos pastores, pastor Júnior, me alimente ou leve essa palavra. Eu não estou falando de ministério, é diferente. Deus chamou alguns para os pastores, mas eu estou falando de um chamado e de uma vocação que todo cristão tem em Cristo Jesus, que é pastorear ovelhas lá no mundo, no seu trabalho. Quantas ovelhinhas você está pastoreando?
Quantas ovelhinhas você pegou no colo e foi tirando os carrapichos? Quantas ovelhas estão caindo no buraco, você vai lá como pastor delas e traz elas de volta? E aponta a cruz de Cristo para elas, o que Jesus fez, o amor que Deus tem por elas. Sabe aquele poder que eu comentei que Jesus tinha? Pois então, que ele tem, né? Ele tinha todo esse poder, mas ele não se considerou ser igual a Deus, ele se esvaziou, ele assumiu forma de servo, ele se tornou semelhante aos seres humanos, e se não bastasse se limitar dessa forma, nesse corpo aqui que fica doente, que morre, que envelhece, que chora, como homem ele se humilhou ainda mais, ele foi espancado, ele foi crucificado nu, ele foi acusado injustamente, uma pessoa que só fez o bem, que viveu para cuidar dos outros, passou por tudo isso. O homem Jesus se tornou o Cristo, naquela entrega da cruz, pensando em você, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque você vai reinar com Ele. Porque você vai estar para sempre com Ele. Então Ele te lavou. O nome Cristo, eu não sei se vocês sabem, significa ungido, o Messias. E foi isso que o homem Jesus se tornou naquela entrega. E a gente passa um tempão da nossa vida pensando que religião existe para nos livrar e nos proteger dos nossos próprios sentimentos e sofrimentos e humilhações nesse mundo. Ah, querido. Se for isso, essa nossa religião é muito medíocre. Você foi chamado para algo muito maior. Para uma vocação e um propósito muito maior. O diabo ofereceu esses mesmos pensamentos para Jesus na tentação do deserto. Vocês lembram? O tempo todo oferecendo poder, dinheiro, glória, livre dos sofrimentos. Olha tudo isso aqui, eu te dou. Salva-te a ti mesmo. Essa é a proposta que Ele continua fazendo para você hoje. Salva-te a ti mesmo. Então, igreja, enquanto a gente estiver preocupado e ocupado em salvar a nós mesmos dos nossos problemas, a gente não vai viver aquilo que Deus fez com Jó. Vocês lembram que Deus falou para Jó, quando Jó se arrependeu, reconheceu, falou, quem sou eu para falar de coisas que eu não entendi? Agora eu me arrependo. E meus olhos te veem. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Aí Deus fala assim, Jó, então vai orar pelos teus amigos. Ele estava no fundo do poço. Mas ele foi orar pelos seus amigos. E Deus vai fazer isso com você. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar sem R$1 na sua conta, mas você vai orar por aqueles que estão precisando de recursos. Você pode estar doente, mas você vai impor suas mãos e curar em nome de Jesus as pessoas. Porque enquanto nós assumimos a nossa responsabilidade como igreja, como corpo de Cristo que nós somos, a nossa sorte muda. Aquilo que nos aprisionava vai embora. Jesus tinha tudo para se tornar o grande homem Jesus. Inteligência, devia ser muito estudioso, porque aos 12 anos ele dava nó na cabeça de mestre de lei. Provavelmente teve uma formação muito boa também, para ter chegado aí. Uma história de família linda, né? De tanta superação, um pai e uma mãe que superaram tantos obstáculos para que ele sobrevivesse até os 2 anos. Que lindo. A gente ouve essas histórias, eu pelo menos, quando ouço história de superação de alguém, eu choro, fico, meu Deus do céu, Jesus tinha tudo. Onde ele andava, uma liderança natural. Por onde ele passava, uma multidão queria seguir ele. Qualquer coisinha que ele falava, pegava lá. Sabe quando você quer falar alguma coisa para alguém e você não acha as palavras? Jesus falava uma palavra, tocava lá no fundo da alma, a pessoa se transformava. Que homem. Mas ele abriu mão de tudo isso. E ele veio com aquele papo de que quem odeia a sua vida nesse mundo vai preservar a sua vida para a eternidade. Que conversa que parecia mais maluca, né? Outro dia eu ouvi uma frase de uma pessoa que não é cristã, que falou que entrou numa igreja católica e foi ali pedir pelo filho. E aí ela parou, olhou aquele Cristo preso na cruz e falou assim, eu não vou orar não.
Não vou rezar, sei lá que a palavra que ela usou, não foi orar. Ele não salvou nem ele mesmo, vai fazer alguma coisa pelo meu filho. Às vezes a gente pensa assim. Porque o que a gente chama de salvação? É resolver nossos problemas? Jesus poderia ter descido da cruz? Poderia. Mas Ele escolheu se entregar por você. E Ele te chama hoje a escolher se entregar por alguém. Pelos filhos dEle, que ainda não entenderam a sua identidade em Cristo. Quando Jesus estava ali dando os últimos ensinamentos, logo antes dele morrer, ele ia ser traído por um deles, que ele sabia quem era, sabia tudo o que ia acontecer. Ele deu um último ensinamento assim, ele pegou uma toalhinha, abaixou. Você pode imaginar o que era um pé de um discípulo daquele tempo, que andava assim, eu vejo o pé dos meus filhos, assim, no final do dia, dá aquele nojinho, mas é filho, né? Você pode imaginar o que é esse cara que estava no auge da sua carreira, o auge da sua carreira, tinha gente querendo que ele fosse rei. Ele abaixou, pegou uma toalhinha, lavou o pé dos discípulos, inclusive do traidor dele, e falou assim, da mesma forma que eu estou fazendo, vocês façam. Igreja, a sua salvação não é o fim, não é a finalidade, não é o alvo, porque você já foi salvo. E nesse processo progressivo de desenvolvimento da salvação, como a Bíblia diz, para a gente desenvolver a nossa salvação, a gente entende que agora tudo foi feito de graça. E a própria graça habita em nós para nos capacitar. Agora, a gente vai olhar aqui que chegou o momento da gente entender que para entrarmos na terra prometida, tem esforço, tem luta, tem ânimo, tem perseverança, tem preparo, tem cuidado, tem compromisso, responsabilidade, dignidade. Tudo isso Deus nos chama. Para tudo isso Deus nos chama. Aquilo que começou com um poder unilateral da graça, onde Deus fez todo o trabalho quando a gente era nada, miseravelmente necessitado, incapacitados de nos salvarmos. Depois que a gente recebe esse Espírito Santo que nos capacita, Ele passa a interagir conosco. Então, à medida que a gente vai respondendo com a diligência, com a vontade, com a sede, com a fome, acrescentando virtudes à nossa fé, como diz lá em 2 Pedro 1, 5-11, você pode ler depois, nós vamos nos tornando mais frutíferos. Deus começou dando para o povo de Israel maná, a carne, a água, a nuvem, a sombrinha, o fogo, a proteção. Mas a Bíblia diz lá em Josué 5,12 que chegou um momento que não veio mais o maná. E fala que o maná cessou e naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Também foi dado por Deus? Sim. Mas nessa interação de assumir a responsabilidade de lutar as lutas de Deus, de plantar e de colher, de trabalhar em unidade, tudo com a arca de Deus dirigindo, com a vontade de Deus dirigindo, com a presença de Deus sendo levada na frente, com a vontade de Deus sendo obedecida. É uma nova glória. É esse Espírito Santo habitando em você e te permitindo lutar as lutas do reino. Tem alguém aqui que está percebendo que parece que o maná está cessando? Querido, não se preocupe. Não se preocupe. Anime-se. Porque o príncipe do exército do Senhor, que é o mesmo que apareceu a Josué, e que era o próprio Cristo, porque ele se permitiu ser adorado, está aqui para te dizer. Vamos ler lá em Josué 5, 13 e 14. Josué 5, 13 e 14. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele achou que era um guerreiro. Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar.
Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: que diz o meu senhor ao seu servo? E aí vamos ler lá o 6:2. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus está entregando na sua mão. Mas é para cada um, depois você lê esse texto, é para cada um na sua frente. Avance, lute, conquiste. É pelo meu espírito, diz o Senhor, não por força nem por poder. É na nossa fraqueza que a força do Senhor se manifesta. É obediência, é assumir a responsabilidade de crer, obedecer, lutar, se esforçar, buscar. Crer não é um sentimento, é uma decisão. O sentimento deixa que vem depois. Decida obedecer. Decida obedecer. Simplesmente porque você conhece o amor de Deus e as promessas de Deus e a fidelidade desse Deus. Amém? Caleb tinha 40 anos quando participou daquele episódio dele ser um dos 10 espias na terra. 45 anos depois da promessa, agora com 85 anos, ele declara que ele ainda tinha a mesma força para combater na guerra, ou para fazer o que fosse necessário. E ele fala assim, porque se Deus está comigo, eu vou poder expulsá-los como Deus mesmo prometeu. Esse é o segredo de Caleb. Josué 14, 10-12 tem lá. Não tem espaço para preguiça, para ficar revoltado, para ficar desanimado. Caleb disse lá no versículo 8 do capítulo 14, os homens amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Paulo falou lá, você quer ir para o Novo Testamento para ter certeza de que nada mudou disso que eu estou falando, de que tem luta, tem esforço? Paulo em Filipenses 1:27 falou, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Amém? Então Josué, Caleb, igreja, levante-se, prepare-se, seja forte, corajoso, tenha o cuidado de obedecer, não se desvie, medite, fale das minhas palavras, diz o Senhor, de dia e de noite, se alimente disso. Amém? Queridos, você sabe que, por que Josué e Caleb entraram na terra e cumpriram o propósito? Uma das coisas que a Bíblia deixa registrado é que eles não se viam como gafanhotos. Os outros 8 espias falaram assim, a terra é maravilhosa, é tudo lindo, mas tem gigante. E aos nossos olhos e aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Mas Josué e Caleb, como quem sabe da força e da presença de Deus, e de que a palavra de Deus não mente, de quem eles eram diante de Deus, sabiam que com a presença de Deus e com a força de Deus, as promessas se cumpririam. E eles não tinham medo de lutar. Nem aos 85 anos. Então, meu querido, você não precisa pensar nem nada mais, nem nada menos de você. Não se orgulhe a ponto de achar que você não precisa de Deus. Porque o nosso Deus é aquele que abate montes elevados e aquele que exalta os abatidos, os humilhados. Mas você não precisa ficar na sua autocomiseração, porque o Senhor estará com você por onde quer que você andar. Você tem uma promessa a ser vivida, um propósito a ser cumprido. E aquele que te salvou, que declarou todas essas coisas sobre a sua identidade a partir da salvação e sobre o seu futuro na eternidade, no novo céus, na nova terra, Ele mesmo vai te capacitar para cumprir o propósito. Então confie nele, meu querido. Pare de adorar você mesmo. Como é? Quando você acha que é você que vai fazer tudo, acontecer, que você não precisa de mais ninguém, é o começo da ruína. Isaías, Jeremias, Ezequiel, vai lá depois e lê esses livros. E vê
como Deus falava para eles: por que vocês estão confiando em cavalos, em força, em dinheiro, em riqueza, em poder? Por que vocês estão chamando o Egito, que é poderoso, para lutar as suas lutas? Por que você está achando que para você ser vitorioso tem que acontecer assim ou assado? Tal pessoa tem que fazer isso, tal pessoa tem que ganhar, tal pessoa tem que ser meu chefe, tal pessoa tem que... Para, meu querido, confie em Deus e somente em Deus. E faz a tua parte. Responda ao chamado que Ele está nos fazendo hoje. Obedeça, creia, tome a decisão de perdoar aqueles que te feriram. Nós temos grandes coisas para fazer com Deus. A Bíblia fala que a criação está esperando a revelação dos filhos de Deus. Se revele hoje como filho de Deus que você é. Sabe o sobrenome que você tem? E que às vezes a gente fala assim: eu sou da família tal. E aí você tem aquelas características da família tal. Você carrega o nome de Deus. O nome de Cristo. O DNA de Cristo. Feito semelhante a Ele. Queridos, a palavra de Deus diz em Daniel 11:32: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ou se tornará forte e ativo. Isaías 6:8 começa assim: depois de Isaías ter visto o Senhor, ter confessado o seu pecado, ter visto quem Ele era, ter sido perdoado, ele deu ouvidos à voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. E só depois dessa disposição de Isaías, então disse o Senhor: vai e dize a esse povo. Eu quero te perguntar: quem quer responder esse chamado de Deus para a igreja do Brasil hoje? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Se você quer, eu vou te convidar para você ficar em pé. Mas você está respondendo para Deus, querido. Você está respondendo para Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, uma oração que começa pelo reconhecimento da nossa condição pecaminosa, de quão pequenos nós somos diante de Deus. Senhor amado, nós nos humilhamos diante da Tua grandeza, Senhor. Precisamos de Ti, declaramos, Deus, declaramos que o Senhor, recebemos o sacrifício de Jesus naquela cruz. Sabemos que já fomos perdoados, lavados, reconciliados com Deus. E recebemos essa graça capacitadora do Teu Espírito Santo para que possamos responder a esse chamado como Teu exército, Senhor. E se ainda não estamos vivendo, Pai, de modo digno de quem leva o nome de Deus, nós nos arrependemos diante de Ti e Te pedimos perdão, Senhor. Todos nós somos pecadores. Provérbios 29:13 diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e as abandona alcançará a misericórdia. Deus está aqui. Deus está aqui. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados para participar da implantação desse reino. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a Tua igreja. Eis aqui a Tua noiva. Eis aqui, Senhor. Vai trabalhando em nós e nos trazendo maturidade, Senhor. Tira de nós a infantilidade, a carência de quem só quer para si, de quem só olha para si, Senhor. E nos leva a estarmos onde o Senhor está, a olharmos para onde o Senhor está olhando, a agirmos da forma como o Senhor age. Obrigada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelo Teu sacrifício, pela Tua morte na cruz, pela Tua ressurreição e por tudo que ainda viveremos contigo.
até a tua volta. Maranata, Senhor, volta, Senhor. E completa a redenção de todas as coisas. Nós te esperamos ansiosamente, Pai. Porque sabemos que só saberemos como vamos ser diante da tua presença. Te agradecemos, Senhor. Somos gratos a ti. Somos gratos a ti. Obrigada, Jesus. Abençoa a tua igreja. E que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor do Pai estejam sobre cada família aqui representada, cada lar que está recebendo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!